a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 24. Nós vamos ler o Salmo 24 como inspiração para o nosso culto nesta noite. Peço a você que abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 24. Nós vamos ler todo o Salmo. Se você puder, compartilhe com alguém da sua família, marque esta pessoa, né, para que ele receba também a porção da palavra de Deus nesta noite. Aqueles irmãos que já estão aí, dê um glória a Deus, né, simbolize aí com o coraçãozinho, aperte aí esse coraçãozinho, glorificando a Deus, para que juntos possamos dar a Ele a nossa adoração. Salmos 24, a palavra de Deus diz assim: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus que não perde batalha. E que nesta noite, né, nós possamos abrir o nosso coração, a nossa casa, para que a manifestação do Espírito do Rei encha-nos de gratidão, de alegria e de louvor. Nós vamos orar nesse momento e vamos cantar ao Senhor. Nós vamos dar a Ele o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Eu peço a você também que, se for possível, você faça uma foto do seu momento em família, para que juntos nós possamos depois nos regozijarmos a ver os nossos irmãos adorando. Se você puder fazer um pequeno vídeo, 30 segundos, 1 minuto, e nós vamos fazer ali um momento de adoração, de ver, né, a comunhão dos nossos irmãos. Vamos adorar o Senhor, clame a Ele para que manifeste a sua presença em nossas vidas nesta noite. Santo Deus poderoso, Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, Deus Criador, o único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas e sustenta na palma das tuas mãos. Deus que criou, que sustenta e governa. Nós nos reunimos agora, Senhor Deus, no nome do Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus, para te dar o nosso culto e a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, leve-nos a adorar o Filho. Ó Filho, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração no teu trono de graça com um aroma suave. Pai, abençoe cada irmão que nesta noite, Senhor Deus, está te cultuando e te adorando. Os nossos irmãos que vão ver também este culto, Senhor Deus, posteriormente. Que a unção, a presença do teu Espírito que nós já sentimos, Senhor Deus, possa alcançar cada vida nesta noite. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos juntos louvar ao nosso Deus.
disse a ele: assim como está diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê a Ele nesta noite a sua adoração, o seu culto. Cultue ao Senhor em família. Não é? Se você estiver sozinho na sua casa, mas você está fisicamente só, mas nós estamos juntos no mesmo Espírito para adorar ao Senhor, e por isso a palavra de Deus nos assegura que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, né, ele está no nosso meio. Então Ele está com você nesta hora. Você cultue a Ele, né, com todo o seu louvor e com toda a sua adoração. Vamos adorar o Senhor mais uma vez com uma canção, porque o nosso Deus, Ele é o único que tem poder para salvar. Aleluia. Vamos adorar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. Me aceitas como meus medos, falhas e temores. Em ti meu viver, Glória a a Deus. minha vida entregue, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz.
Exalte a Ele na sua casa, para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nosso Senhor, nosso Salvador. A palavra de Deus nos diz que há um só nome, que é dado entre os homens, que tem poder para salvar. O nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez e nós vamos declarar a sua grandeza, a sua majestade e o seu poder. Cante conosco: quão grande é o meu Deus.
exaltado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Deus, o único que é digno de toda glória, o único que é digno de toda adoração e o único que é digno de todo louvor. Eu cumprimento mais uma vez a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, não tive o privilégio de vê-los quando os irmãos foram entrando no culto. Então eu peço aos irmãos que, por favor, nesse momento, dê uma saudação para o pastor, que eu quero ver quem está presente para juntos adorarmos ao Senhor nesta noite, meditarmos na palavra de Deus. Então, por favor, manifeste. Irmã Patrícia Cortes, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Glória a Deus. Irmã Flaviele, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você, a sua vida, a sua família. Atos capítulo 27, irmã Roberta, também que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Cássia, irmã Rita, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quão bom estarmos em comunhão, para meditarmos na palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia comigo, então, em Atos, no capítulo 27. Irmã Kézia, Sena, que Deus abençoe a sua vida. E todos aqueles que estão juntos nesse momento. Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Nós estamos, durante esses dias, algumas semanas, falando sobre o bom futuro que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos meditar hoje também sobre esse tema, mas eu quero então, neste momento, eu sei que os irmãos já abriram suas Bíblias, em Atos capítulo 27, nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos orar neste momento, e assim como você entregou a Deus o seu louvor e a sua adoração, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Deus colocou uma palavra poderosíssima no meu coração. A palavra é poderosa não porque eu vou pregar e ministrar, mas porque a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, é poder para a salvação dos perdidos. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus ela nos consola, a palavra de Deus ela nos exorta, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por isso eu creio que o Senhor irá falar com você poderosamente nesta noite, porque esta mensagem tem falado ao meu coração. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós declaramos a Ti, ó Pai, a Sua grandeza, Senhor, e nós rendemos-nos ao Teu nome. Nós glorificamos ao Teu nome pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos guia em toda a verdade. O Espírito que testemunha do Cristo, do Filho, ó Pai, e nós Te damos glória e honra, ó Deus, trino, maravilhoso e todo-poderoso. Obrigado, Senhor Deus, porque recebemos, Senhor Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo, enchendo o nosso coração de alegria, quando cantávamos ao Senhor. Pai, os nossos cânticos são frutos de lábios, Senhor Deus, que Te adoram, de corações que Te adoram. Agora nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, fale conosco, Senhor Deus, através da Sua palavra. A Sua palavra, Senhor Deus, ela é viva, a Sua palavra é eficaz, e a Sua palavra, Senhor Deus, quando sai do Teu trono, Senhor Deus, ela jamais volta vazia. Por isso nós Te pedimos nesta hora, que o Senhor envie a Sua palavra, e que ela cumpra, Senhor Deus, o propósito para o qual é enviada nesta noite. Nós oramos no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, eu peço a você então que fique com a sua Bíblia aberta, no livro de Atos, no capítulo 27. Mas eu quero trazer nesse momento uma experiência
né, que aconteceu na minha vida, enquanto eu estava meditando sobre esse texto, nesta tarde, preparando esta mensagem. O Senhor já estava falando comigo durante a semana, nesse texto, mas Deus trouxe ao meu coração, né, uma lembrança do meu tempo de juventude. Isso passou mais ou menos 20 anos, ou um pouco mais talvez. Para aqueles que estão me acompanhando, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, eu sei que tem alguns familiares meus, né, tem outras pessoas também aqui que estão ouvindo esta mensagem. Né, então eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas durante a minha infância eu fui morar do outro lado, daquilo que nós falamos, do outro lado da poça, ou do outro lado da ponte, né? Fui morar na cidade de São Gonçalo, né? E entre São Gonçalo e a capital do Rio de Janeiro tem a Baía da Guanabara, e muitas vezes eu precisava ir para a capital, para o centro da cidade. E eu lembro que na minha infância fazia essa travessia com os meus pais, né, na minha adolescência, na minha juventude, mas depois que me tornei homem, já na idade adulta, muitas vezes também precisava ir até a capital, né, e eu fazia esta travessia de Niterói para o Rio de Janeiro, né, nas barcas, né? Então, pegava as barcas em Niterói, fazia a travessia, né, na Baía de Guanabara, e essas barcas, elas tinham um trajeto mais ou menos, compriam um trajeto mais ou menos de 30 a 40 minutos, talvez hoje tem barcas que façam mais rápido. Então eu fazia essa travessia muitas vezes, né? E eu lembro-me de uma ocasião, eu estava indo para o centro do Rio de Janeiro e aconteceu algo muito insólito, né, na minha vida. Né? Na travessia da barca, né, normalmente eu procurava os melhores lugares, nos lugares mais altos. E quando nós estamos no meio da Bahia, né, para chegar na cidade do Rio de Janeiro, eu começo a ver um barco de pesca, né, que vem no sentido horizontal. A barca está indo, né, em direção ao porto, e aquele barco vem atravessando, e eu meditando, será que ele vai dar tempo de passar? E aconteceu algo muito insólito, né? Eu vivi um acidente, né, de uma barca, né, de passageiros, e essa barca comportava mais ou menos 500 pessoas, 470 pessoas. Hoje existem barcas maiores de 1.000, né, até 2.000 lugares que fazem esse trajeto em um tempo menor, mas um acidente de barcos. Uma barca enorme com multidões de pessoas, né, muitas pessoas, alguns nem deram conta daquilo que aconteceu. Mas então esse pequeno barco de pesca, ele bate, né, na lateral desta barca. Graças a Deus não houve nenhum acidente maior, né? A barca continuou seguindo o seu caminho. Mas então, quando eu estava lendo esse texto, de Atos capítulo 27, veio isto ao meu coração. Porque todas as vezes que nós entrávamos, ou aqueles que ainda entram, né, precisam desse meio de transporte, tem recomendações de acidentes, botes salva-vidas, né, tem ali coletes salva-vidas, mas muitas vezes nós nem atentamos para as recomendações que são nos dadas, são nos passadas. E hoje, meditando sobre isso, eu lembrei dessa história, né, e comecei a pensar o que teria acontecido se naquela tarde, né, ou naquela manhã, não lembro bem o horário, tivesse acontecido um acidente maior, aquela barca tivesse virado, né, com tantas pessoas, homens, mulheres, crianças. Será que todos que estavam ali estavam preparados, né, para aquele acidente? Eu acredito que muitas pessoas nem perceberam o que se passou. Mas, queridos irmãos, esta travessia é uma travessia especial, né? A última vez que eu fui no Brasil, eu levei os meus filhos. Levei os meus filhos para fazerem essa travessia. Eles nem deram muito valor, né? E muitas pessoas também talvez não deem o valor que é merecido, mas nós estamos, quando fazemos essa travessia, num dos lugares mais bonitos, né, do Rio de Janeiro, quando você atravessa de Niterói para o Rio, né, ou do Rio, né, para Niterói, a brisa
daquele mar, as águas, né, trazendo um balanço gostoso. Nós vemos a ponte Rio-Niterói, que é um dos monumentos do Rio de Janeiro, com 15 quilômetros, né, de extensão. Nós vemos o aeroporto Santos Dumont, olhamos, conseguimos avistar o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, um lugar lindo, né? Mas que em um dia, né, mesmo recebendo aquela brisa, poderia ter sido um acidente maior. E provavelmente muitas daquelas pessoas não estariam bem preparadas pelas recomendações de seguranças que ali tinham. Queridos irmãos, esse texto de Atos, capítulo 27, vai nos falar, né, sobre a vida de um homem, do apóstolo Paulo, que se tornou um grande missionário, maior missionário dos tempos, né, bíblicos. Nós conhecemos a história, né, do Novo Testamento por muitas de suas cartas. E Paulo vai nos dizer, né, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15, né, que ele sofreu 3 naufrágios. E provavelmente este naufrágio que está aqui não foi registrado nesse momento que ele compartilha esta palavra. Queridos irmãos, por que eu estou introduzindo esta mensagem com este texto? Porque a vida cristã não é um mar de rosas, mas pode ser comparada com uma viagem marítima. Muitas vezes nós teremos momentos agradáveis, mas nós também teremos momentos de aflições e com ventos contrários. E esse texto que nós vamos meditar sobre ele nesta noite, ela nos traz experiências do apóstolo Paulo e traz algumas recomendações para passar pelas aflições dos mares da vida, pelas tempestades dos mares da vida e também pelos momentos de naufrágios, porque muitas vezes nós naufragamos, mas esse texto vai nos trazer recomendações que, se nós aplicarmos aos nossos corações, nesse momento que nós estamos vivendo, nós encontraremos vitória, nós encontraremos êxito, nós encontraremos segurança para as nossas vidas. Queridos irmãos, o texto do capítulo 27 de Atos narra a história da viagem de Paulo, né? Ele estava já chegando no final do seu ministério. Ele tinha sido julgado, né, por Festo, por Félix, e ele, como um cidadão romano, né, por pregar a palavra de Deus, ele estava sendo julgado e condenado, e ele apelou a César, e esta viagem era uma viagem que ele teria que chegar até Roma, e a palavra de Deus vai nos dizer que nesta viagem, né, que ele foi preciso fazer em 3 etapas, a palavra de Deus vai nos dizer que então foi decidido que o apóstolo Paulo e aquelas pessoas que acompanhavam, né, fossem até Roma. Né? E a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 6, que eles tiveram uma primeira etapa na viagem. Né? Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6 com os irmãos, nós vamos acompanhando. Não deixe que nada tire a tua atenção nesta noite, porque Deus vai falar ao seu coração. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramátio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido.
não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente de Salmoa. Queridos irmãos, muitas vezes a nossa viagem no mar da vida será momentos de mares calmos. A palavra de Deus vai nos dizer que a primeira etapa da viagem correu bem, e eles trocaram de navio, né? Nós vemos isso no verso 6, e quando eles começam então a viagem para a Itália, a palavra de Deus vai nos dizer que começou ventos contrários. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida cristã neste momento. Talvez você esteja vivendo um momento, né, de bonança. Mas certo é que nós precisamos estar atentos para a mudança de vento. Nós temos que estar atentos para as coisas que acontecem no percurso da viagem. Pode ser um acidente, pode ser uma tempestade, mas nós precisamos estar preparados para vencê-las, porque ventos contrários surgem. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 8, que eles então costearam a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade da Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Queridos irmãos, nós encontramos perigos na vida, mas Deus, na sua infinita misericórdia, a palavra de Deus vai nos dizer nos versículos anteriores, mais precisamente no capítulo 23, que quando Paulo estava preso, o Senhor Jesus se colocou ao lado dele e disse: Paulo, é necessário que você vá até Roma. Queridos irmãos, independente dos ventos que passamos, se são ventos contrários, ou se são ventos mais fortes, né, tempestades ou até naufrágios, uma coisa é certa: Deus está conosco e fala conosco. Mas nós precisamos estar prontos para as dificuldades que a vida ela nos impõe. E eu quero, neste momento, entrar na primeira recomendação de Paulo, um homem experimentado na palavra, experimentado na vida, e ele traz uma recomendação para que nós consigamos vencer e chegar ao destino preparado para nós. Porque quando nós chegarmos ao final deste capítulo, nós vamos entender, nós vamos ver que mesmo em meio às dificuldades, Paulo chegou aonde Deus tinha determinado que ele chegasse. E esta palavra é para trazer esperança, para trazer fé e segurança ao nosso coração. Nós teremos um bom futuro. Nós chegaremos ao local determinado por Deus. Mas nós precisamos, então, aprender algumas recomendações. E a primeira dela está neste versículo. Paulo, então, ele vai fazer uma recomendação àqueles homens. E esta recomendação é para mim e para você. Eu vou ler o versículo 9 do livro de Atos, capítulo 27, que diz o seguinte: Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Queridos irmãos, Paulo ele faz uma recomendação: escute a voz de Deus. A primeira recomendação de Paulo naquela viagem e a recomendação de Paulo para a nossa vida nesta noite, no mar da vida que estamos atravessando, seja ele em bons ventos, seja ele em bons portos, seja ele em tempestades, escute a voz de Deus. Paulo, então, ele faz essa advertência àqueles homens,
Mas o certo é que o texto vai nos dizer que o centurião, que era o chefe, né, daquele que estava comandando as tropas, que estavam levando os prisioneiros para a Itália, nós vamos ver que neste texto há 3 tipos de pessoas, e daqui a pouco eu vou falar com os irmãos, e nós vamos identificar a que tipo de pessoas nós estamos vivendo, né, como navegantes no mar da vida. Então Paulo ele faz esta recomendação: escutem a voz de Deus. A viagem vai ser perigosa, a viagem vai ser desastrosa, mas a palavra de Deus diz que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que andava para o sudoeste e noroeste. A primeira recomendação para nós, na viagem que estamos fazendo, é: escute a voz de Deus. Mas a quem você está escutando? A qual voz você está escutando? A palavra de Deus nos diz que o centurião resolveu ouvir a voz do piloto e a voz da maioria, da multidão. Queridos irmãos, a primeira recomendação é para que nós escutemos a voz de Deus. E muitas vezes Deus fala, a palavra de Deus nos diz que o Senhor fala sempre. Ele falou antigamente pelos profetas, falou antigamente pelos pais, falou de muitas maneiras e hoje continua falando. Fala através da sua palavra. E Deus também, neste caso, eu quero que você me acompanhe no livro de Atos, no capítulo 27, versículo 23. Quando começou uma grande tempestade e Paulo já tinha advertido aqueles homens, Deus envia um mensageiro para falar com Paulo. Olha o que diz o versículo 23. Paulo, no momento da aflição daquela viagem, ele fala então para aqueles homens: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Queridos irmãos, Deus usou um anjo na noite de grande aflição para falar com Paulo. Mas este anjo, ele representava a voz de Deus. E o termo anjo, no hebraico, significa malak, que quer dizer mensageiro. E no grego é ângelos, então foi traduzido para nós como anjo. Então Deus usou um mensageiro para falar com Paulo. Mas a que tipo de pessoas você está ouvindo? Deus pode falar hoje através de anjos, mas é raro. Deus hoje ele fala-nos através da sua palavra, ele usa homens, ele usa pessoas para falar, para ministrar a palavra de Deus, mas você e eu, nós temos que ter cuidado com quem ouvimos, porque a palavra de Deus vai nos dizer, nesse versículo, que Deus ele continua falando, mas olha com quem Deus fala. O versículo 23 que nós lemos diz que, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro. Deus fala com quem pertence a Ele. Você quer ouvir a voz de Deus na viagem que você está fazendo, que nós estamos fazendo? Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos primeiramente pertencer a Ele. O texto vai nos dizer que Paulo ele diz, eu vou repetir, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço. Nós precisamos pertencer a Deus. E como é que nós pertencemos a Deus? Nós somos criaturas de Deus, mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos comprou pelo alto preço,
e um preço de sangue do seu Filho. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que primeiro ir ao Filho, entregar a vida a Deus. Você, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos pertencer a Ele. Mas Paulo ainda vai nos dizer que o seguinte: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Queridos irmãos, ouça a quem pertence a Deus e ouça a quem serve a Deus. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus através do relacionamento que temos com Ele, se nós ouvirmos a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, nós entenderemos quando Deus usar um anjo para falar conosco, quando Deus usar a sua palavra para falar conosco. E eu quero te dizer nesta noite que pela misericórdia e graça de Deus, eu estou sendo um mensageiro de Deus para falar com você nesta noite. Escute a voz de Deus, se relacione com Ele, se entregue a Ele, pertença a Ele e o adore, porque sendo assim, muitos problemas serão evitados na minha vida e na sua vida. A segunda recomendação do apóstolo Paulo para nós, através da sua palavra e da sua experiência, o texto vai nos dizer que esses homens, então, eles seguiram a viagem. E o texto vai nos dizer também que o vento começou a aumentar, os navios começaram a ser abalados, eles começaram a colocar coisas para fora. Então Paulo diz a eles, que a viagem seria danosa. Mas o versículo 25, agora eu quero fazer uma leitura da palavra, diz o seguinte: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. A primeira recomendação de Paulo foi: escute a voz de Deus. A segunda recomendação de Paulo para aqueles homens e para nós é: tenha bom ânimo. Querido, se você está passando neste momento por vento, se você está passando por aflição, se você não sabe, ou não crê, ou não tem esperança que você vai chegar o lugar aonde Deus determinou para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para tudo aquilo que Deus tem te dado, você não tem ainda neste momento, não tem certeza de como será a sua vida profissional. Deus está falando conosco nesta noite. A segunda recomendação é: tenha ânimo. Olha o que diz o versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, que tenham ânimo. Querido, o ânimo, a coragem é um atributo da alma, é um ativador da vida. Nós devemos ter ânimo em meio às dificuldades, porque o Senhor Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ânimo é coragem para vencer. Ânimo é coragem para continuar navegando. Ânimo é coragem para continuar crendo. Deus está nos falando nesta noite, nos recomendando a ter ânimo, porque o contrário do ânimo, o desânimo, faz-nos parar, faz-nos retroceder, faz-nos perder a esperança. E Paulo, então, naquele momento de aflição, momento de angústia, ele fala com aqueles homens: tenham ânimo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a ser forte. A palavra de Deus em Provérbios nos diz que se no dia da angústia a nossa força for pequena, nós seremos frouxos, nós seremos fracos. E Deus está falando conosco nesta noite. A recomendação de Deus para nós nesta noite: tenha ânimo, tenha coragem, nós vamos chegar. Nós vamos chegar ao destino que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você pode dar glória a Deus na sua casa, com a sua família. Aleluia. A terceira recomendação de Paulo
é para que nós tenhamos fé. O texto do versículo 25 que eu já li diz o seguinte: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E o que Deus disse a Paulo, em Atos capítulo 23, no versículo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. O Senhor Jesus tinha aparecido a Paulo, provavelmente há 2 anos antes, mas o Senhor falou com Paulo: olha, você vai testemunhar de mim em Roma. Queridos irmãos, Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. E a recomendação de Paulo para aqueles homens foi: tenham fé, creiam na promessa de Deus. Ele estava falando: Deus falou comigo e eu creio que será assim. Então o Senhor nos recomenda, neste momento da travessia da nossa vida, a mantermos a nossa fé. Queridos irmãos, escute a voz de Deus, se relacione com Deus, ouça a voz do Senhor, tenha ânimo, mas tenha também fé. Mas tem uma 4ª recomendação para a nossa vida nesta noite. A palavra de Deus vai nos dizer que Paulo diz àqueles homens que eles teriam que ser arrastados para uma ilha. Mas neste momento, eles estavam apenas sofrendo com tempestades, com ventos, com perdas materiais. Mas o pior ainda estava por acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, verso 26. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse. Mas agora, o versículo 30, vai nos trazer uma grande recomendação. E a recomendação é: permaneça no barco. Não abandone o barco. Não abandone o barco da fé. Não abandone o barco da esperança. Não abandone o barco do ânimo. Não abandone o barco do seu relacionamento com Deus. Se o vento está soprando, se as águas estão batendo, permaneça no barco. Sabe por quê, queridos irmãos? No momento que nós vivemos crises, é que nós evidenciamos quem realmente nós somos. Naquele barco, havia 3 tipos de pessoas. Havia os tripulantes, haviam a corte militar, os soldados e os prisioneiros, entre eles Paulo e os seus amigos. Provavelmente Lucas, que escreveu o livro de Atos. Mas o texto vai nos dizer que naquele momento, o verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Queridos irmãos, não fuja do navio.
permaneça no barco da fé, permaneça no barco da esperança, porque enquanto estivermos no barco, nós estamos seguros pela fé, pelo ânimo e pela palavra de Deus. O Senhor está trazendo uma recomendação de advertência para nós nesta noite. A tripulação queria fugir, e o texto vai nos dizer no versículo 42 que os soldados eles queriam matar os prisioneiros. As crises evidenciam quem realmente nós somos. Há um ditado popular que no momento do perigo, os primeiros a deixar o barco são os ratos. Mas nós não somos ratos, nós somos homens e mulheres de Deus. Permaneça no barco da vida cristã, porque Deus tem um futuro e uma esperança para a minha vida, para a sua vida, para o povo de Deus e para todos aqueles que crerem. Nós iremos chegar num lugar seguro. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos permanecer firmes e nós precisamos também acatar a quinta recomendação de Paulo para quem está vivendo em momentos de tempestades e até em momentos de naufrágios. A palavra de Deus vai nos dizer, do versículo 34 ao 36, o seguinte. Eu vou ler a partir do 30, onde nós terminamos. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, com pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistiu que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília e eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Queridos irmãos, a quinta recomendação de Paulo para nós é: recomponham as vossas forças. Queridos, o vento pode estar soprando, as águas podem estar entrando no barco, você pode estar perdendo coisas, tendo que lançar mão de algumas coisas, mas nós precisamos recompor as nossas forças. E neste caso, Paulo está falando para aqueles homens que eles comessem. Sabe por quê? Para enfrentarmos as adversidades e os naufrágios da vida, nós precisamos estar bem alimentados, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar. Paulo então instrui aqueles homens para que eles voltassem a comer. Já estavam muitos dias sem comer, porque eles iriam precisar das forças físicas para aquilo que viriam. Como tem sido a sua alimentação? O que você tem comido? Seja na sua vida física, na sua vida emocional, de que você tem se alimentado, com quem você tem se aconselhado, a quem você está ouvindo. Você tem se alimentado também da palavra de Deus? A Bíblia nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Queridos irmãos, para vencermos as tempestades e os naufrágios da vida, nós precisamos estar firmes e fortes, alimentados com a palavra de Deus. O texto vai nos dizer que aqueles homens, eles tiveram uma perda total do navio. Mas antes, o navio parou num banco de areia. E aquilo que parecia para eles perdas, foi aquilo que os levou a um lugar de segurança. Queridos irmãos, alguns chegaram nadando e outros chegaram nos destroços do navio, mas chegaram a um lugar
próspero e firme. Eu não sei como nós iremos chegar, mas Deus é fiel e Ele nos diz que nos levará até lá. Deus, Ele estava interessado em preservar a vida de todos aqueles homens. Deus falou com eles através de Paulo. O texto vai nos dizer que eram 276 homens. Por desobediência, por não ouvirem a voz de Deus e por outros motivos, eles perderam o barco e perderam aquilo que eles tinham. Talvez você esteja perdendo algumas coisas porque você desobedeceu ao Senhor e o vento e o mar chegaram até você. Mas ainda há esperança. Mesmo que esteja tudo partido, Deus pode usar as tábuas que sobram deste barco para te salvarem e te levarem ao lugar que Ele deseja. Queridos irmãos, todos eles chegaram em terra. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 42 em diante. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Desta forma, todos chegaram a salvo na terra. Aleluia! Queridos irmãos, você vai chegar. Na travessia do mar da vida, o nosso destino é o céu. A palavra de Deus vai nos dizer que eles chegaram nesta ilha. Eles foram bem recebidos e ficaram naquele lugar. Mas algum tempo depois, passou um outro navio que levou-os até o destino que eles deveriam chegar. E o texto de Atos capítulo 28 vai nos dizer que eles chegaram em Roma. A vida pode não ser um mar de rosas, nem para mim, nem para você. Você pode estar vivendo aflições e tempestades, mas Deus fala com você nesta noite. Se você se relacionar com Ele, ouvir a sua voz, tiver ânimo, tiver fé no Senhor, renovar as suas forças, nós iremos chegar. Tenha uma vida de fé, tenha uma vida de esperança, fique firme no Senhor, não fuja do barco. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Permaneça firme na fé, nós vamos chegar. Se aquilo que você tem nesta hora são pequenas tábuas, se agarrem nela, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele vai te levar à terra seca. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que o Senhor abençoe a sua família. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos orar e depois eu quero fazer alguns avisos aos irmãos. Aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça e obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor é o Deus que ainda fala. O Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor usa circunstâncias, o Senhor usa homens, o Senhor fala, nos ensina através do teu Espírito. E nós queremos nos relacionar com o Senhor. E nesta hora, Senhor Deus, nós que somos seus, que fomos comprados pelo teu sangue, nós nos relacionamos contigo em amor. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Pai, obrigado por esta palavra de ânimo. Obrigado por esta palavra de fé. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, de esperança, Senhor.
Pai, obrigado por esta palavra que nos alimentou nesta noite, para que nós permaneçamos firmes no barco da vida cristã. Pai, eu oro neste momento pela vida dos meus irmãos, que estão sendo afligidos pelos ventos e pelas tempestades. Talvez alguns estejam passando por lutas espirituais, outros por lutas emocionais, outros por lutas físicas na saúde, Senhor Deus. Outros tantos, Senhor Deus, por incertezas, Senhor Deus, da vida profissional, da vida educacional. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos da família IBM Lux e da Igreja do Senhor, que juntos, Senhor Deus, ó Pai, nos quatro cantos desta terra, Senhor Deus, estamos recebendo esta palavra de ânimo, de vitória, de futuro e de esperança. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pelo seu amor. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. E se você está ouvindo esta palavra nesta noite e ainda não pertence a Deus, não entregou a sua vida a Ele, crendo em Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, não endureça o coração e ouça a voz do convite que Ele te faz. E se você quer tomar uma decisão por Jesus nesta noite, ore ao final deste culto, entregando a sua vida ao Senhor. Se tem algum membro da sua família que você pode comunicar esta decisão, você fale com ele. Ou se você ainda desejar, envie uma mensagem privada pela página da igreja ou para mim, para o meu perfil. Nós vamos te encaminhar, nós vamos orar com você, nós vamos te ajudar a permanecer firme na fé. Queridos irmãos, nesta hora eu quero fazer alguns avisos e nós vamos orar mais uma vez, mas são muito importantes os avisos que iremos fazer neste momento. O primeiro deles, eu quero lembrar a você da sua fidelidade, da sua generosidade com o Senhor, que você continue abençoando a obra de Deus, você continue contribuindo para a expansão do reino de Deus. No término deste culto será colocado, será um flyer com as informações da conta da igreja. Você pode fazer a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, através da conta bancária, através do cartão de crédito, do PayPal, do DigiCash. Mas permaneça no barco. Seja fiel ao Senhor com a sua contribuição. Queridos irmãos, eu quero também fazer um aviso importante nesta noite. Eu quero fazer um aviso importante. Tem uma pessoa que está se convertendo aí agora. Aleluia. Se chama Tiago. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Tiago. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero então fazer ainda um aviso. Até hoje, nós estávamos dentro de um relógio de oração, orando 24 horas por dia, todos os dias, há mais de um mês, pelo fim da pandemia mundial do coronavírus, orando pelas autoridades, pelas equipes médicas. Mas o nosso propósito neste período de oração foi orar até que pudéssemos voltar à nossa vida familiar, nosso convívio familiar. Mas o Senhor colocou algo no meu coração. Nós continuaremos orando, mas não com um relógio de oração de 24 horas. Nós estaremos a partir de hoje, e eu quero depois passar mais algumas informações, de uma quinzena de oração pela família. Nós estaremos orando 15 dias pela família, da seguinte forma: 4 vezes por dia, à meia-noite, a começar de hoje, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e à meia-noite. Nós iremos orar 4 vezes pela família. Então nós não estaremos orando mais a cada meia hora, mas nós teremos encontro de oração ao meio-dia, às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas. E como é que nós faremos isso?
você vai escolher o horário que você determinar. Se você puder orar os 4 horários, você vai orar às 6, ao meio-dia, né? Às 6 da tarde e à meia-noite. Mas você vai orar com a sua família. Pelo seguinte propósito: pela família IBM Lux, pela volta ao trabalho. Você vai orar pela volta às aulas dos nossos filhos. Você vai orar pela vida espiritual das famílias. Você vai orar pelos casamentos e pelas relações familiares. Você vai orar pela saúde física e emocional e pela salvação da sua família. Mas nós iremos orar pela família pastoral, pelas famílias do Luxemburgo. Eu irei colocar todos os propósitos, mas nós estaremos orando 15 dias pelas famílias. E você, a cada dia, a cada oração, lembre-se de uma família da igreja e nós vamos estar orando junto. Quem pode dizer amém, diga aí amém. Não é? Pelo propósito de oração quinzenal pela família. Aleluia. Eu ainda preciso fazer alguns avisos. O outro é que amanhã tem culto infantil online. O Ministério Infantil está reunido, nós temos se reunido através do aplicativo Zoom. Então, você que é pai, que é avô, que é tio, né, entre em contato com a irmã Marta, a diaconisa Marta, ela vai te dar as informações para que seu filho participe dos cultos, né, do Ministério Infantil. Na terça-feira, às 19h30, nós estaremos então aqui, se o Senhor permitir também, né, para o nosso culto online, um momento devocional, um momento de louvor, um momento de oração. E na quinta-feira, Casa de Paz. Queridos irmãos, Deus, Ele transforma adversidades em bênção. Muitas pessoas da igreja já têm sido abençoadas pelo propósito que Deus colocou no nosso coração de reunirmos em família, no culto familiar, em Casa de Paz. Então, se você deseja participar, entre em contato com o pastor, entre em contato com os irmãos que já estão participando deste momento. Nós estamos enviando, né, o roteiro de culto com os louvores, né, com o ensino da palavra, para que você cresça na palavra, para que você abençoe a sua família, né, para que você dê oportunidade para outros crescerem também, né, no conhecimento do Senhor. Então participe deste momento. Eu quero ainda fazer agora uma convocação, né? Esta convocação é para os membros da igreja, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas que são membros da igreja, que congregam conosco, né? No próximo domingo, nós vamos organizar, vamos mandar, né, as indicações. Nós teremos a nossa ceia do Senhor, nós teremos nosso culto no sábado, como estamos fazendo hoje, mas no domingo, né, num culto restrito para os membros da igreja. Então, fique atento que o pastor vai mandar, né, para você o convite, para que estejamos juntos então participando da ceia do Senhor no próximo domingo. Queridos irmãos, ainda 2 avisos para finalizar. Os nossos jovens estão vivendo um momento que chama Jovens Vivendo a Palavra, né, com devocionais a cada 2 dias. Né? Então ore por eles, participe, acesse, né, a página da igreja no YouTube. Se você ainda não fez a sua subscrição, faça, que você vai ser edificado pela palavra de Deus que tem sido ministrada às nossas vidas através dos nossos jovens. E agora ainda um último aviso. O Ministério Diaconal da igreja, né, representado pelo diácono Celso, nós estamos e vamos divulgar também isso, a disponibilidade para ajudar os irmãos que estão passando por alguma necessidade física, econômica, né, uma necessidade de um alimento, de uma cesta básica. Então nós iremos, né, colocar os meios de comunicação para que você entre em contato, né, com o diácono Celso, né, com o Ministério Diaconal, para que nós possamos te dar a ajuda que você precisa. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pela vida, né, do Tiago, que entregou a sua vida a Jesus. Nós vamos orar também pela Nádia, que é filha, né, da irmã Rosi. Né? Nós vamos orar pela sua saúde e que Deus abençoe a sua vida. Né? Entre em contato com seus irmãos, mande uma mensagem. Nós somos um só corpo e precisamos estar juntos, né, neste momento, né, que estamos vivendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado, bendito e engrandecido seja o seu nome.
Obrigado, Senhor Deus, por esta noite maravilhosa, pelas recomendações da sua palavra que vieram para edificar a nossa fé, ó Pai, e assegurarmos, Senhor Deus, um bom futuro e uma esperança. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida do Tiago, que tomou a decisão de entregar a sua vida, ó Pai, a Ti como único, eterno e suficiente Salvador. Nós pedimos a Tua bênção sobre ele, ó Pai, que o Senhor guarde de todo mal, ó Pai, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para instruí-lo no caminho que ele deve andar. Ó Pai, livra-o, Senhor Deus, de todo mal, ó Pai, de todos os erros do passado. A sua palavra nos diz que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, que viemos para a luz, ó Pai, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso abençoe a vida do Tiago, apague todas as suas transgressões e dê a ele um futuro próspero, Senhor Deus, e uma esperança no Senhor. Pai, nós oramos pela vida da Nádia, pela sua saúde, Senhor Deus, que o Senhor restabeleça a sua saúde, Senhor Deus, aquele problema na sua visão, ó Pai, que o Senhor possa dissipar, Senhor Deus, toda a enfermidade no poder do nome de Jesus. Oramos ao Senhor, Pai, que o Senhor cesse esta pandemia mundial, ó Pai, os danos colaterais que eles têm trazido à humanidade, ó Pai, mas que também nesse tempo seja um tempo de recomeço, seja um tempo, Senhor Deus, onde o mundo, a humanidade se volte para Ti e busque o socorro no Senhor. Os homens que estão naufragando, Senhor Deus, possa reconhecer em Jesus a única esperança de salvação e de segurança. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoe as autoridades, Senhor Deus, que estão liderando, Senhor Deus, essa crise neste momento. Que o Senhor dê a eles sabedoria para dirigir o povo e as nações, não segundo os propósitos dos seus próprios corações, mas segundo o propósito da sua palavra e da sua vontade. Que nesse tempo seja um tempo de grande colheita na face da terra, de vidas, Senhor Deus, reconciliando-se com o Senhor e entregando-se a Ti como o único, eterno e suficiente Salvador. Dá-nos uma noite de paz e de descanso. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho único e eterno Salvador, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, com a Igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.